Caminhando à frente, na direção dessa escola de educação infantil para todos os níveis com alto padrão de qualidade, eu diria que um ponto importante é uma direção voltada para os objetivos da aprendizagem. E o que é uma direção voltada para os objetivos de uma aprendizagem? Gente, eu visitei algumas escolas de educação infantil onde a direção não olhava com os bons olhos as professoras fecharem as portas da sala de aula. Mas não porque tivessem qualquer antipatia com essa liberdade do professor de fechar ou não. Até respeitavam quando às vezes fechava porque estava frio ou porque o barulho incomodava. Mas aquele sentimento de salas abertas era no intuito de dizer: todos, preciso aprender com todos. Nós não podemos ser egoístas e ter uma forma, uma técnica, um segredo, um projeto e fazer aquilo como sendo um tesouro quando nós estamos numa equipe e dentro desta equipe esse sentimento de abertura precisa existir. Então, quando eu proclamo que salas de educação infantil devem ter salas abertas, veja, portas abertas, não é materialmente a porta aberta, mas aquele sentimento de que todos podem aprender com todos e todos compartilham esta aprendizagem. Como diretor de escola que foi durante muitos anos, muitas vezes chamava um professor e dizia: professor Marcos, será que o senhor não poderia me fazer um favor, nessa janela que o senhor tem aí na quinta-feira, assistir uma aula da Maria Helena? E às vezes ele me dizia: mas professor Celso, a professora Maria Helena não dá a matéria que eu dou. E eu dizia: olha, não, realmente não dá a matéria que o senhor dá. Eu não estou pedindo que o senhor assista a aula dela para aprender a maneira de dar a sua matéria. Nisto eu creio que o senhor é muito bom. Mas a maneira como ela controla a disciplina, a maneira como ela preenche a lousa, a maneira como ela atende os alunos, são lições para todos nós. E fazia isto com um, com outro, trocando, para que eles aprendessem. Porque todos os professores são muito bons em algumas coisas e às vezes não muito bons em outras. E cada um fechadinho, isoladinho no seu canto, sem trocar ideias, sem aprender um com o outro, acaba não aprimorando e às vezes deixam de ser um professor completo, fechado naquele processo de isolamento. Uma outra ideia que eu acho importante trabalhar, quando possível, visto em algumas escolas brasileiras, aquilo que se chama o intervalo inteligente. É a hora do recreio. Mas é a hora do recreio onde pessoas da comunidade são convidadas, dentro do seu disponibilidade de tempo, de ir lá para numa sala ensinar uma receita, para numa outra sala alguém ensinar violão, para numa outra sala alguém ensinar arranjo de flores, e a escola, portanto, organiza durante o mês algo como uma gincana, onde durante as horas do intervalo, os alunos que querem ficar no recreio, querem. Mas se querem aprender alguma coisa com pessoas da comunidade, existe a disponibilidade desse processo. E me lembro que uma vez, numa escola que eu percorria no interior de São Paulo, eu perguntei para o diretor: mas o senhor acha tantas pessoas assim na comunidade que querem vir aqui na hora do intervalo, ceder o seu tempo para ajudar as crianças a aprender coisas diferentes das coisas da rotina da escola? E a diretora me dizia: professor, são tantas as pessoas que me pedem que eu até tenho uma lista de espera. Porque, na verdade, não há tempo de trazê-los todos aqui. E, portanto, a ideia do intervalo inteligente é uma ideia que pode prevalecer. Em algumas escolas de educação infantil também presenciei com muito encanto laboratórios para estimular a inteligência, laboratórios para trabalhar valores. Não eram laboratórios pelos seus equipamentos, mas eram o currículo da escola, aquele momento à parte, aquele instante reservado, aquele pequeno pedaço do horário, onde a escola saía da sua rotina, ou fazendo jogos para desenvolver a inteligência, ou para trabalhar valores, ou para fixar o domínio de um fato, é uma outra ideia muito importante. Outra ideia que eu acho que uma escola de educação infantil de alta qualidade não pode abrir mão é ter a UTI. E quando eu digo isso, eu sei que imediatamente eu causo um choque. UTI? Mas UTI não é coisa de hospital. Mas, por favor, me deixe explicar. O que é uma UTI hospitalar? É um espaço onde os doentes mais graves vão buscar a ajuda dos médicos mais competentes, com mais recursos. É aquele espaço de separação
daquele que precisa uma ajuda especial em relação às outras ajudas. E a UTI, que eu sonho nas escolas de educação infantil, não são, é claro, nem poderiam ser UTIs hospitalares, mas UTI para dar um reforço de matemática, UTI para dar um reforço de língua portuguesa, não para todos os alunos, mas ao acompanhar o desenvolvimento desses alunos, perceber, naturalmente, este ou aquele que precisa de um reforço, e se possível no contraturno, mas se não, numa outra aula na qual talvez ele possa ser dispensado, ter aquele momento de reforço, por algum tempo até que ele se equilibre e acompanhe os demais. Imagine um hospital que não tivesse um espaço para atender os pacientes mais graves, para tentar retornar à sua saúde. Isso também numa escola é perfeitamente possível, sem nenhum tipo de aparato, senão uma boa intenção de querer desenvolver. E já se aproximando da conclusão, um item muito importante numa escola de educação infantil de boa qualidade é nunca abrir mão do envolvimento familiar, de trazer o pai à escola, de fazer com que os pais descubram que na escola eles podem aprender coisas que muitas vezes, naturalmente, não aprenderiam em outra parte. Fazer a sua escola como um espaço que procura, não apenas para reclamar quando de uma providência, não apenas para participar dos momentos festivos, não apenas para assistir uma exposição, mas para fazer daquele espaço um ambiente de aprendizagem. Eu, por exemplo, conheci muitas escolas que muitas delas públicas, outras particulares, que quando o pai ou a mãe concretizava a matrícula, a direção apresentava um papel para ele tomar ciência de que seria de muito bom grado a presença dele nas reuniões que a escola promovia. Enfim, veja, não era uma obrigação, claro, nem existe amparo legal para esta obrigação, mas como que dizendo, olha, nós ficaríamos muito gratos se o senhor comparecesse às reuniões de pais. Uma outra coisa que eu presenciei em outras escolas, a direção da escola pedia aos professores que se especializassem em algum ponto de um tema ligado à educação no lar. Por exemplo, professora, estude um pouco, dareis livros, como falar com as crianças sobre droga? Para um outro professor, de que maneira a gente pode conversar com os filhos, mesmo os pequeninos, sobre ainda a sexualidade? E trazer os pais para dar noções a eles. Claro, ninguém poderia escolher uma professora aleatoriamente e dizer, fale sobre isto, não é a formação dela. Mas se preparada, ela iria também fazer com que os próprios pais que compareçam sejam receptores de outros pais que podem comparecer. Termina a reunião, o senhor gostou da reunião, seu pai? O senhor achou útil? O senhor achou importante? Quem que o senhor pode me trazer dos que não vieram? O senhor não tem amigos? Veja, insistir para que encontrasse meios para procurar a escola. Às vezes, quando possível, abrir o espaço da escola no final de semana para que aqueles pais mais jovens que queiram bater uma bola, possam bater uma bola, possam frequentar a escola, encontrando amigos, falando com outros pais e tornando, portanto, essa escola mais significativa. Portanto, existem estratégias aos montes para que se possa atrair. O que não é cabível é como às vezes eu tenho encontrado diretores lamentando, pois é, professor, eu bem sei da importância da presença dos pais na escola, mas o que fazer se eles não vêm? Eu acho que é um pouco importante trabalhar a significação de que isto possa ocorrer. Eu sou membro do Todos pela Educação. É uma sociedade civil extremamente preocupada com a educação, com o ensino de qualidade no país inteiro. E estudos e pesquisas realizadas pelo Todos pela Educação mostram de uma maneira extremamente significativa a diferença entre escolas que os pais frequentam e escolas que os pais não frequentam. Em escolas em que os pais são habituados a frequentar, o número de evasões cai de uma maneira extraordinária.
em escolas que os pais costumam frequentar, os resultados da escola são muito mais significativos. Então a frequência dos pais é muito importante e os pais têm muito a aprender. Quantas vezes um pai não gostaria de ser orientado, uma mãe não gostaria de ser orientada? Como ajudar o seu filho nas lições? Veja, naquelas liçõezinhas que ele faz. E isto ele pode aprender numa escola. É evidente que esta professora, que este professor vai dizer que o pai não vai ensinar o que a escola ensina, mas muitas vezes cobrar pelo zelo, pedir para a criança simular para ele uma aula, pedir para que a criança fale dos seus amiguinhos, fale dos seus professores, é uma forma indireta de despertar naquela criança um sentimento de amor pela escola, de valorização pela escola. Então, este sentido tudo ele pode aprender a partir do momento que ele começa a frequentar a escola, que ele começa a participar das reuniões, que ele começa a se envolver e que ele sente que a escola também é uma escola dele. Em alguns casos, sabemos que isto nem sempre é possível, abrir o espaço da escola aos domingos, para, se tiver uma quadra, os pais poderem usarem para bater bola, para jogar o seu futebol, mas assim também acabam se encontrando, se relacionando. Será que às vezes na escola não se pode uma mãe que é mais prendada em determinados aspectos da arte culinária dar um curso para outras mães sobre aquilo? E eu estou falando da culinária quando outros campos poderiam ser também. E de repente aquelas habilidades de alguns, centralizado pela escola, se popularizam nas habilidades de todos.